É esse vídeo aqui, gente? Tem 2 vídeos na tela aqui, hein? Repugnante. São fáceis, pois são pobres, diz mamãe falei. É esse, né? Esse aqui é o de cima, só pode ser esse, né? Para falar sobre isso aqui, eu preciso voltar à eleição para a Prefeitura de São Paulo, que foi em 2020. E o Mamãe Falei, ele era candidato à Prefeitura de São Paulo. E ele escolheu, naquela época, para tentar destruir a pessoa, ele escolheu o padre Júlio Lancelotti. O padre Porra, muito bem lembrado! Muito bem lembrado, Henry. Muito bem lembrado. Atacava... Quem é esse merda desse Arthur Duval para atacar o padre Júlio Lancelotti, né? Lancelotti é alguém que está na Cracolândia, ajudando as pessoas que estão, sabe, numa situação calamitosa ali, está dando alimento para essas pessoas, está dando cobertores, está dando apoio emocional e espiritual para essas pessoas. E daí o Mamãe Falei chamou o padre Júlio Lancelotti de... O padre Júlio Lancelotti faz na Cracolândia o que o Arthur Duval fingiu que ia fazer na Ucrânia. Olha, sintam essa nuance. Percebam isso. O padre Júlio Lancelotti faz na Cracolândia que o Arthur Duval fingiu que ia fazer na Ucrânia. Cafetão da miséria. Esse foi o termo que o Mamãe Falei usou para designar o padre Lancelotti. Cafetão da miséria. E na minha interpretação, né, se há alguém que representa o cristianismo hoje no Brasil, é o padre Lancelotti, que é alguém que está ajudando as pessoas realmente necessitadas, né? Basta pensar Jesus. Jesus estava com os leprosos, estava com os miseráveis, estava com as pessoas desesperadas, estavam com as ovelhas desgarradas, com as ovelhas perdidas, resgatando essas ovelhas. Então, sim, se há alguém no Brasil que representa o cristianismo, é o padre Júlio Lancelotti. E daí... Não tem como discordar com isso que o Renan Bugalho falou. O Renan Bugalho, assim como eu, não é religioso, não tem religião, ali mais na linha agnóstica, pelo que eu me lembro do que eu já vi ele falando sobre isso. E eu vejo no padre Júlio Lancelotti o que seria para mim, que não sou cristão, o que eu acho, claro, né, eu não tenho que achar nada como os cristãos devem ser, mas eu posso ter opinião sobre o que eu acho como o cristianismo deveria ser, porque eu já fui cristão, já li a Bíblia, né? E segundo o que está na Bíblia, o padre Júlio Lancelotti é aquele que segue mais, que vai para ajudar os pobres, é para dar outra face, é para distribuir o pão, é que o rico não entra no céu, nem o camelo passa no buraco de uma agulha. Esses rolês é assim. E o Mamãe Falei chama ele Cafetão da Miséria. E nesse áudio aí, começando o áudio, a primeira fala do Mamãe Falei é de que as mulheres ucranianas, elas são fáceis porque são pobres. E o Cafetão da Miséria é o padre Lancelotti. As mulheres ucranianas, segundo o Arthur Duval, são fáceis porque são pobres. Tem alguns aspectos nesses áudios aqui que vale ressaltar, porque assim, o primeiro deles é isso, né? É a exploração da vulnerabilidade das mulheres. Mulheres que estão desesperadas, deixando seu país, refugiadas, deixaram para trás familiares, talvez o seu pai, talvez o seu irmão, talvez o seu marido, talvez o seu filho. Mulheres deixando a Ucrânia, porque é uma guerra, uma devastação, não querem morrer, deixando seu país. E daí tem esse babaca, escroto, sexualizando essas refugiadas, porque, segundo ele, são fáceis, pois são pobres. Primeiro aspecto. Segundo aspecto tem ali a ver com uma fala que ele diz que o Renan tem experiência nisso. Ele não fala exatamente quem é o Renan. A gente supõe que seja o Renan Santos, né? Que é quem está com ele lá na viagem. Que ele diz que o Renan todos os anos faz turismo sexual, basicamente. É isso que ele explica ali. Todos os anos o Renan Santos viaja do Brasil para o leste europeu para turismo sexual. E daí ele fala ali que ele é o Tour de Blonde, né? Que é o Tour da loira. Que ele vai catar loira, entre aspas aqui. Que ele vai, aqui designando com a palavra correta isso, fazer turismo sexual no leste europeu. E ele já diz o seguinte, olha, ano que vem tô indo, ano que vem eu vou chegar no Brasil agora, vou comprar passagem para voltar aqui para fazer isso também. Legal pra caramba, vou pegar esses refugiados agora, vou pegar essas mulheres desesperadas agora. E o Cafetão da Miséria é o padre Lancelotti, hein? Vale recordar. E outro elemento ali que para mim também é chocante é a visão degradante que ele tem das mulheres. Como se fossem objetos mesmo, coisas
que ele pode pegar, dar a cartada do Instagram dele, ele mostra o número de fãs pra mulher e dá a cartada do Instagram, como se fossem coisas. Bem, isso gerou um repúdio universal quase. No superchat, eu vou assinar o YouTube com o dinheiro do superchat que vocês estão mandando. Estão, pra gente não ficar assistindo. Eu não sabia descrever o que elas sentem ao ouvir esse áudio. Pra mim foi, assim, inacreditável mesmo. É nojento, é asqueroso isso. Então, há quase um repúdio universal. É isso. Agora lembrem-se, sempre que a gente falar do Mamãe Falei, a gente tem que chamar ele de cafetão da miséria. Mas, por outro lado, como vocês podem supor, como vocês podem imaginar, os seguidores do MBL, os eleitores do Mamãe Falei, estão tentando relativizar o que ele disse, tentando dizer o seguinte: quem nunca falou isso antes, né? Quem nunca disse isso entre os amigos? Quem nunca foi, sabe, piadinha entre... Homem fala muita coisa escrota, mulher também fala, tá? A Vanessa da Mata estava aí dizendo que não se relaciona com homens baixos, é a mesma coisa que você falar que não se relaciona com mulheres gordas. Só fazendo um exemplo. Tem escrotidão para tudo quanto é lado. Dizer que você vai voltar para o leste da Europa para tentar comer refugiadas não é escroto. Isso é além da escrotidão. Isso é um nível moral mais baixo que você pode chegar. Entre homens... não dá, gente. Não dá. Então estão tentando relativizar isso. E daí eu posso dizer que... Eu vou falar por experiência própria, na verdade, né? Vou falar de mim aqui, porque... Para mim é inconcebível objetificar uma mulher. É inconcebível. Eu vou tentar explicar a origem disso, porque talvez, sabe... Talvez fundamente alguma coisa, né? Eu fui criado num lar com duas mulheres. A minha mãe e a minha irmã mais velha. E a minha mãe é uma sobrevivente do abuso, é uma sobrevivente da violência doméstica. O meu pai era alcoólatra e, até onde eu saiba, né, por relatos, ela nunca me falou sobre isso, acho que não lembro se ela falou sobre isso. Pô, eu não sabia dessa história de vida do Rebugalho não, hein, gente, tô sabendo agora. Mas me contaram que ele chegou a ameaçar com uma arma, minha mãe. Então, assim, ela, quando eu tinha 5 anos de idade, ela deixou meu pai, separou do meu pai, e foi comigo com a minha irmã tentar tocar sua vida adiante. Meu pai faleceu logo em seguida por causa da bebida. E, sinceramente, a minha mãe, professora de escola pública, chegando a trabalhar 3 períodos por dia, manhã, tarde e noite, fez de tudo para nos dar uma vida digna. Fez de tudo, se desdobrou para isso. Para que ela pudesse ter uma vida digna, para que ela fosse independente, para que ela tivesse, sabe, condições de tocar adiante, e para que nós, eu e minha irmã, tivéssemos uma vida decente, tivéssemos oportunidade. Ela fez de tudo. Eu jamais consegui pensar numa mulher, tendo esse referencial da minha mãe, jamais consegui pensar numa mulher como se fosse frágil, como se fosse fraca, como se fosse inferior, como se fosse, sabe, incapaz de fazer as coisas. Porque minha mãe foi alguém que durante a vida inteira dela lutou e jamais desistiu. Sabe, eu acho que a primeira vez que eu vi minha mãe chorando foi, sei lá, 4, 5 anos atrás. Porque ela sempre foi essa fortaleza. E a minha avó também. A minha avó é, sabe, a matriarca arquetípica. Nos anos 70, quando ela descobriu que o marido dela, né, meu avô, atraía, ela se separou do meu avô e foi tocar sua vida. E foi cuidar das filhas. E foi tocar adiante. E ela é hoje, né, o ponto central da família. E é uma mulher de fibra também. Então, para mim, é inconcebível pensar na mulher como objeto. É inconcebível pensar na mulher no modo como descreveu o Arthur Duval. Se eu falasse uma coisa dessa para alguém, qualquer pessoa, eu me sentiria envergonhado e eu sentiria que eu estaria envergonhando a minha mãe também. Uma pessoa que, sabe, sempre foi independente, sempre lutou. E a minha esposa também. A minha esposa é uma das pessoas mais corajosas que eu conheci na minha vida. Ela é uma pessoa que ela diz o seguinte: olha, eu vou fazer isso, ela vai e faz. Sem medo. Ela vai e atinge o objetivo dela. Quando eu conheci a minha esposa, ela tinha 18 anos, e ela tinha uma meta, e ela foi, e ela cumpriu, ela fez, e ela, sabe, não há obstáculo para ela. Inclusive, quando ninguém confiava em mim, nem eu mesmo confiava em mim, ela dizia para mim: olha, se você quer ser escritor, você vai ser escritor. A gente vai junto conseguir isso. Então, como eu falei, é impossível para mim pensar na mulher. Isso é uma coisa que faz muita diferença no crescimento do ser humano. É ter alguém que olhe para você e diga: olha, você vai conseguir. Eu confio em você e, sei lá, se você não conseguir, a gente vai dar um jeito. Então vai surgir outra coisa melhor. Isso faz uma diferença
E eu nunca tive ninguém que fizesse isso por mim, não, tá, gente? Mas eu já fiz isso por outras pessoas. Justo, eu acho que até porque não fizeram isso pra mim. E o resultado é incrível. Todas as pessoas que eu pude ajudar na minha vida fazendo isso, as pessoas decolaram. E eu fico muito satisfeito. É legal, inclusive, ver o Henry falando isso, saber que apesar das dificuldades aí que a mãe e a avó dele sofreram, foram mulheres fortes que conseguiram criar esse cara aí que realiza esse trabalho que a gente Nesse modo como descreve o Arthur Duval. E daí tem o seguinte, eu não posso controlar o que os outros dizem. Eu não tenho como controlar o que diz as pessoas próximas a mim. Não tenho como fazer isso. Se alguém vai falar uma merda machista, eu não tenho como controlar isso. Posso me indignar com isso, posso ficar puto com isso, mas eu não tenho como evitar que essa pessoa seja machista. Mas eu posso controlar as minhas relações. Eu posso controlar quem está perto de mim. Se tem uma pessoa que diz coisas desagradáveis pra mim, e eu não curto aquilo, e eu repudio aquilo, eu não tenho a menor obrigação de conviver com aquela pessoa. Exato. Mas não sei se o Henry vai falar sobre isso. Às vezes você tem a obrigação de conviver com essa pessoa. E principalmente em relações de trabalho, não dá pra você ficar se bicando com todo mundo. A gente sabe. Mas você não precisa concordar. Você pode mostrar que você discorda sem criar problema. Eu faço isso no meu trabalho. Sem criar problemas, eu mostro que discordo. Às vezes faço até uma contra-piadinha. E se eu faço uma piadinha homofóbica, você manda uma outra de volta, então você finge que não entendeu. Fingir que não entendeu é bom. Eu só falei um jeitinho daquele fulano, aquele fulano, ele tem um jeitinho, hein? Não entendi, jeitinho de quê? Um jeitinho. Jeitinho de quê? Ah, você sabe? Não sei. Jeitinho de viado. Ah, jeitinho de viado? Não sei, cara. Eu fico pensando com quem as pessoas transam. Você tava olhando pra ele pensando que ele transa? Aí você pode desconcertar a pessoa fazendo isso. Isso pode significar muitas vezes me isolar também. De estar sozinho porque realmente eu não quero ficar ouvindo merda. Então eu posso dizer que, sinceramente, tem aí uns belos 20 e tantos anos que ninguém tem coragem de vir falar comigo coisas desse tipo. Esse tipo de comentário machista, esse tipo de comentário escroto, racista, homofóbico. Porque eu não convivo com essas pessoas. Porque não há nem sequer brecha pra isso. Então não dá pra dizer que isso é uma conversa normal. Não dá pra dizer que homens falam assim. Se você faz parte de um grupo que tem esse tipo de conversa, a primeira coisa que tem que fazer é repensar. E aí é uma outra questão, né? Porque assim, pensar uma merda não significa que você tem que dizer essa merda. E aí que entra, fundamentalmente, a importância da reflexão, do pensamento crítico. De que se você pensar uma merda, antes de você falar, antes de você enunciar isso pro mundo, você parar, pô, que coisa nojenta que eu pensei agora. De onde surgiu isso? Onde que isso está entranhado em mim, ao ponto de brotar agora? E aí você reflete sobre aquilo ali. Aí você pensa sobre aquilo e você tenta desmontar aquilo, tenta encontrar a origem daquilo, tenta encontrar, sabe, onde foi que você ouviu uma coisa parecida. É aí que entra a reflexão. Em vez de você simplesmente vomitar as merdas que você pensa, pense sobre aquilo, reflita sobre aquilo. É o pensamento se voltando pro pensamento. Reflita antes de falar uma merda. Porque as pessoas pensam merda. Mas aí tá a barreira. Entre o cérebro e a boca, tem uma barreira. Pra quem tem bom senso, pelo menos, né? E, obviamente, como consequência disso, as pessoas estão indignadas, né? As pessoas estão revoltadas, como eu falei, e a comunidade ucraniana do Brasil está pedindo a cassação do Arthur Duval agora, né? Segundo a entidade... Falei para vocês, né, que tinha chegado isso aí na embaixada da Ucrânia, na embaixada... Realmente, eu esqueci de falar isso aí. O Henry vai falar agora. A comunidade ucraniana do Brasil, que não é pequena, vai se movimentar pela cassação do Arthur Duval. E eu já tinha feito um vídeo aqui no canal. O título do vídeo é A Mamãe Falei Vai Sentar na Banana, onde eu pego uns argumentos trazidos pelo Tássio Denker. Tem um canal aqui no YouTube, Tássio Denker, no Twitter, @Tássio Denker, onde ele aponta dispositivos legais que possam ser utilizados para criminalizar o que o Arthur Duval fez lá, quando ele fabricou coquetéis Molotov para os ucranianos jogarem nas tropas russas. Aqui, o deputado Arthur Duval revelou-se uma pessoa de índole perigosa para o exercício de funções públicas, onde sempre há que se tratar com mulheres em situação de vulnerabilidade. A definição deles aqui, olha, é uma pessoa de índole perigosa.
Porque é isso, vê a mulher como objeto, vê a mulher como uma coisa, como um objeto sexual. Sexualizando refugiadas, gente, é isso. Você tem mulheres que estão desesperadas agora, deixando o país, sem saber o que vai acontecer com elas no futuro, sem saber o que vai acontecer com seus parentes na Ucrânia, e você tem esse escroto sexualizando essas mulheres. É repugnante, é nojento, é nojento. E é isso que dá quando você tem, sabe, figuras que não têm compreensão da história, que não têm compreensão da sociedade, que não têm compreensão de porra nenhuma, que não sabem o que acontece no mundo, que não sabem, sabe, as violências que as mulheres passam, refugiadas, imigrantes, em situação de vulnerabilidade. Sabe, alguns anos atrás eu assisti um documentário, não sei se era um documentário, se era uma reportagem, não me recordo porque tem muito tempo já. Eu assisti uma reportagem, acho que era uma reportagem sobre as mulheres na África subsaariana que tentam chegar até a Europa. Então elas vão cruzando a pé até a Líbia ou até o Marrocos para tentar cruzar depois e chegar na Europa. E elas estão fugindo de conflitos, de guerra civil, de violência, de brutalidade, de perseguição religiosa, de fome, sei lá, são inúmeras razões. E em todas as etapas desse percurso, que são milhares de quilômetros, em todas as etapas desse percurso, elas são vítimas das mais distintas formas de violência, incluindo a sexual, incluindo, sabe, abusos. E quando elas chegam na Líbia ou no Marrocos, algumas delas, ou muitas delas, se tornam escravas sexuais nesses países. Não há romantização de refugiado. Não é como achar que, olha só, tá dando bola pra mim. São pessoas desesperadas. E aí, para concluir esse vídeo aqui, eu quero ler um trecho de um texto do Jamil Chad. O Caralho, título é esse Carta para foi muito... Arthur Duval, a condição feminina na guerra e na paz. E daí o Jamil Chad, que é um jornalista que cobre, né, relações diplomáticas, que cobre refugiados, conflitos, ele conta aqui várias experiências dele como repórter nesse tipo de situação, né? Analisando essas questões. Eu quero ler o finalzinho aqui porque é a parte mais chocante de todas, né? Ele conta aqui quando ele foi para Tanzânia visitar lá o país, e daí ele foi visitar um hospital lá, e enquanto ele esperava, tinha umas crianças brincando na frente do hospital, duas meninas brincando. E ele fala que não tinham mais do que 10 anos de idade. E daí ele tenta conversar com essas crianças, não extrai nada delas, elas perguntam quem ele é, ele entrega um cartão dele lá de jornalista e vai falar com o médico no hospital. Daí ele descreve aqui o que aconteceu, né? Ele vai embora. Alguns meses depois, já na Suíça, abri minha caixa de correio de forma despretensiosa ao chegar em casa. Num envelope surrado, escrito à mão, chegava uma carta de Bagamoyo, que é a cidade que ele estava lá na Tanzânia. Pensei comigo, deve ser um erro, e a carta deve ter sido colocada na minha caixa por engano. Eu não conheço ninguém em Bagamoyo. Mas o envelope deixava muito claro, era para Jamil Chad. Antes mesmo de entrar em casa, deixei minha sacola no chão e abri o envelope. Uma vez mais, meu nome estava no papel, com uma letra visivelmente infantil. Eu continuava sem entender, até que comecei a ler. No texto, em inglês, quem escrevia explicava que tinha me conhecido diante do hospital e que tinha meu endereço em Genebra por conta do cartão que eu lhe havia deixado. Como num sonho, as imagens daquelas garotas imediatamente apareceram em minha mente, mas o conteúdo daquela carta era um verdadeiro pesadelo. A garota me escrevia com um apelo comovedor. Por favor, case-se comigo e me tire daqui. Prometo que vou cuidar de você, limpar sua casa e sou muito boa cozinheira. A carta contava que sua mãe havia morrido de AIDS, naquele mesmo hospital, e que seu pai também estava morto. Cada um dos 8 filhos fora buscar formas de sobreviver e ela era a última da família a ter permanecido na empobrecida cidade. Preciso sair daqui, escrevia a garota. A cada tantas frases, uma promessa se repetia. Vou te amar. Uma observação no final parecia mais um atestado de morte. Com as últimas moedas que eu tinha, comprei este envelope, este papel e este selo. Você é a minha última esperança. Deputado, talvez o senhor classificaria essa pessoa no grupo de meninas fáceis. Eu, porém, chorei de desespero e de impotência diante daquele pedido de resgate. Não dá. Caralho, que isso, gente? Meu Deus. Não tava preparado pra isso não, cara.
Calma aí.